E vem conferir a crítica do filme Não Se Mexa. E eu acabei de assistir o filme Não Se Mexa, filme lançado na Netflix, que inclusive chamou minha atenção por ser do gênero de terror e por ficar um tempo no top 1. Mas mais uma vez, mais um filme, como eu sempre falo, da Netflix, que fica no top 1, tem uma sinopse muito interessante, mas quando você entra no filme, quando você vai ver o filme mesmo, você vê que a Netflix divulga muito pouco ele. Bom, esse filme, para quem não conhece, conta a história de uma mulher que está sofrendo muito pela morte do seu filho Mateu. E um dia ela vai no lugar que ele morreu para poder encerrar sua vida. Nesse dia, ela encontra um homem que está lá por um motivo também muito nobre. Ele também sofre por uma grande perda na sua vida, que seria envolvendo seu relacionamento. A partir daí, o filme vai se desenrolar. Os dois acabam se encontrando e aquele homem não é exatamente quem ele falou que ele era. Ele deixa a mulher inconsciente por causa de uma seringa e o filme agora sim começa. E bom, quando você pensa nesse filme, você pensa que para esse filme der certo, muitos fatores têm que dar certo. Isso é inegável. Todo filme é assim, eu sei. Mas aqui, primeiro, só são dois personagens em cena por boa parte do filme. Então, a atuação precisa funcionar muito bem. Outra coisa que precisa funcionar muito bem são as discussões e os pontos que o filme quer apresentar, para não virar só mais um thriller genérico. E para mim, esse aqui é mais do que um thriller genérico. Ele é um thriller ruim. Mas o que me deixa mais triste não é ser ruim. Filmes ruins saem toda semana. Séries ruins saem toda semana. O que me deixa triste são filmes que mostram que tem potencial para ser realmente bom. E esse mostrou, desde as atuações, a premissa inicial. Porque essa ideia de a mulher tomou uma seringa que deixa ela inconsciente, deixa ela sem conseguir se mexer, ela consegue enxergar, porque ela não consegue falar, ela não consegue mexer o corpo por boa parte do filme, acaba gerando uma tensão muito interessante. E até a hora que aparece no letreiro do filme, o nome do filme chamado Não Se Mexa, o filme constrói muito bem quem são aqueles dois personagens, qual é a motivação de cada um, o que é verdade, o que é falsa, o que um tá falando pro outro. E aí, quando fica aquela ideia da tensão de o homem perseguindo aquela mulher, que sabe que tem um limite de tempo, porque sabe que seu corpo vai começar a ficar paralisado por causa da seringa, o filme consegue construir muito bem. Mas depois daí, o filme parece que se perde. E aí ele acaba virando um filme que tem ideias muito boas, potenciais gigantescos, mas que não consegue desenvolver essas ideias. Vale ressaltar, eu gosto das atuações do filme, tanto dos personagens que vão aparecendo ao longo do filme, que tem menos atuação, até os dois personagens principais. A Kelsey, que faz a atriz principal, a personagem principal, você consegue perceber que ela é uma atriz muito interessante, porque ela, durante todo o filme, tem muitas poucas falas, mas ela tem que entregar muito da sua atuação através do olhar, e ela consegue entregar isso muito bem, com uma lágrima que sai, com uma piscada mais rápida, com uma respiração mais forte e com uma direção que consegue trabalhar bem isso para personagem, para atriz. Você vê que ela entrega muito bem. E o ator, que é o Finn, ele também entrega muito bem no seu personagem. Eu já conhecia ele do American Horror Story, eu gosto dele no American Horror Story, inclusive. Eu acho que aqui ele tá bem. Um momento ou outro, eu acho que poderia ser levar um pouquinho mais de atuação, mas a mudança de expressão rápida, mostrar que ele é uma pessoa que na verdade ele não é, ele consegue mandar muito bem. E isso acaba motivando o filme. O grande problema do filme para mim é o seguinte: parece que o diretor, ele não tinha confiança total no roteiro que ele tinha em mão. Porque o que você imagina? É uma mulher que queria se matar e que no fim, quando vê a possibilidade realmente de morrer, ela desiste de morrer com alguém que teve uma grande perda também, e aquilo ele acredita que virou o sentido da vida dele. Tem uma discussão do limite da morte, de alguém que quer morrer até a hora que vai morrer e desiste, e alguém que mata as pessoas sem ter medo realmente daquilo, que poderia gerar uma discussão muito interessante, da pessoa que quer morrer com um assassino. Mas o filme parece que não tinha confiança no seu roteiro, não tinha confiança que o roteiro conseguiria trabalhar uma ideia total ali. Então, durante todo o filme, em vez deles focarem realmente em discutir a relação daqueles dois personagens, e a partir daí criar todo um thriller de terror, um terror psicológico interessante, que você discute a vítima, você discute o assassino, você discute a parte de se matar, a quantidade boa da vida, a parte boa da vida, como a vida dos dois fez eles chegarem a pontos tão parecidos, ao mesmo tempo estarem tão longe do seu ideal. Tudo isso poderia ser muito bem trabalhado, mas não. O roteiro largou tudo isso de lado, isso ficou na camada mais superficial possível, porque em nenhum momento eles se aprofundam nisso e eles resolvem jogar para a parte do thriller.
O que eles fazem? Eles ficam de toda hora colocando que aquela mulher quase vai ser salva. Porque todo mundo vê que tem algo estranho com ela. O velho que estava na cabana, passando também pelo policial que encontra ela, ou quando ela está no posto de gasolina. Quando esses pequenos momentos acontecem, são um ponto que o filme tenta trabalhar ao máximo o seu suspense. Porque ela não consegue falar. E já que ela não consegue falar, fica aquela tensão de como ela vai descobrir isso. Como vão descobrir o que está acontecendo. E pra mim, esse é o problema. O foco não deveria ser isso o filme. Porque esses momentos de tensão são interessantes, mas são muito mal construídos. E quando você pensa no que o filme está perdendo de potencial de discussão, do que ele deveria ser, aí fica pior ainda. Isso sem contar a atitude dos personagens, que acaba me incomodando muito. Porque realmente, o filme precisa criar situações para realmente criar uma tensão e um thriller como ele quer. Que seria, como eu falei, colocar ela quase a ponto de ser salva o tempo inteiro e ela realmente voltar para aquela maluquice de estar sendo raptada. Mas quando você pensa como um todo, para o filme fazer isso, ele tem que forçar situações. As situações forçadas acabam deixando os personagens até um pouco burros em certos pontos, porque eles cometem atitudes que te incomodam. Então esse é o problema do filme. O começo é muito bom, muito promissor, uma dupla principal que mostra o seu potencial ali, mostra o potencial de discussão, para onde o filme deveria ter ido, mas ele vai para outro caminho, para um caminho mais de um terror padrão. Parece que esse terror que eu descrevi, que o terror que deveria ser, não é um terror padrão que agrada todo mundo. O terror que eles tentaram entregar é um terror que qualquer pessoa que gosta do gênero vai meio que consumir e se identificar, porque ele brinca muito mais com o suspense, ele deixa você muito mais preso do que o filme está fazendo. Mas de novo, o ponto principal, que era a discussão, para onde devia ir, fica muito no superficial. Ainda mais porque, já que ela tá paralisada, a gente conhece muito pouco sobre eles ao longo do filme, e o ponto que o filme não deveria ir, ele não trabalha tão bem. Então no fim é um filme que ele é ruim, porque ele mostra o potencial que ele tem, e ele nunca chega lá. Não é um filme terrível, mas com certeza é um filme ruim. Que até a trilha sonora toda hora tenta te cativar e te levar para um caminho que eu também acho que não é tão interessante. De novo, parece que é o filme que ele começou com uma ideia e no meio do caminho eles mudaram para outro lugar que não funcionou. E o final do filme eu também não sou o maior fã do mundo. Não como ele terminou, que eu acho que ter um final feliz, assim, como até meio foi, certo ponto, de como ele terminou, eu não acho ruim. Mas eu acho que, de novo, para chegar naquele ponto, a gente precisava ter conhecido mais dos personagens e mais do que eles pensavam em vários momentos, até na discussão entre os dois, para poder sentir aquele alívio. O final é um alívio. A mulher está se afogando e ela meio que não afoga, ela recomeça, ela renasce. Alguém que estava querendo se afogar no começo do filme, só que para a morte, meio que aprende a partir daquela situação traumática um recomeço. O começo é bom, a ideia final não é ruim, mas do ponto A para chegar até o ponto B não funciona, porque o filme resolveu para um caminho que nada realmente faz com que você discuta aquilo, sinta aquilo. Simbolicamente o final é bom, em questão de como ele chega lá, que seria ela realmente saindo da água, mas o resto acaba me decepcionando. É um filme fraco com potencial de ser um excelente filme. Concluindo, Não Se Mexa mostra todo o potencial que ele tem, com um começo muito promissor e um final que, se bem trabalhado, seria um grande final. E entre que o filme foi trabalhado, vira um final só forçado e que não funciona tão bem. É um filme que você tem um bom começo, um final que, se bem trabalhado, funcionaria bem, dois atores principais que estão bem, pelo que o roteiro deixa eles entregar, mas como eu falei, para chegar do ponto A ao ponto B, aí é o problema, porque esse meio do caminho, o filme acaba levando para um lado longa que eu não gosto, e eu acho que as discussões que deveriam ser um ponto principal, para falar de coisas muito mais profundas e entregar um ótimo terror psicológico, eles deixam de um lado, de uma forma, então são tão superficiais que você vê um potencial perdido, e um filme que poderia ser muito bom se torna só um filme ruim. E por isso que eu fecho o filme Não Se Mexa com uma nota 4,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Não Se Mexa? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.